Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Papo na Lata, aqui hoje com o professor Dr. Marcos Almeida, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Para mais um Papo na Lata, vamos falar um pouquinho sobre ensino de escrita, educação básica. E eu queria muito agradecer já, professor Marcos, de estar aqui com a gente, comentando, colocando a sua experiência, a sua visão sobre gerenciamento de escrita, sobre educação. E é uma honra ter você aqui. Bom, Patrícia, eu que agradeço esse convite de estar aqui conversando com vocês, né, aos alunos, pesquisadores e aos amigos aqui da UFRN. É um prazer. Bom, eu queria começar pensando o ensino de escrita na educação básica, né? Sabendo da sua experiência, que você já trabalhou no município, né? Hoje está no Instituto Federal, né? Lá em São Gonçalo, e trabalhando tanto com ensino quanto com pesquisa, desenvolvendo projetos tão legais, né? E eu queria pensar com você o seguinte, Marcos, a gente está num tempo, né, que tem uma dinâmica muito grande quando se fala de ensino, de aprendizagem, leitura, escrita. E na sua visão, como é que a gente pode pensar essas novas dinâmicas com a linguagem, pensar o ensino de escrita na educação básica? Porque isso é um grande desafio, né? De fato, pensar a escrita na educação básica é um desafio para todo professor, né? A gente sempre ouve muito, aliás, não só na educação básica, mas no superior também, eu tenho ouvido muitas reclamações dos professores dizendo que as pessoas não escrevem, que não escrevem bem. Bom, eu acho que nós temos muitas coisas à nossa disposição e nós precisamos refletir em como usar essas ferramentas, como, por exemplo, a própria tecnologia, né? Então a gente pode extrapolar o limite do papel e da caneta e pensar como essas novas tecnologias podem contribuir para o ensino de escrita, mesmo no ambiente escolar, já que os nossos alunos já usam essas ferramentas também fora da escola, na sua vida cotidiana. Então, pensar como, né, articular isso também no trabalho, em sala de aula. E, assim, existe um caminho, né, que é o caminho que eu tenho trilhado, ou pelo menos tenho buscado trilhar, diria que estou no início um pouco dessa pesquisa que eu pretendo conduzir pelos próximos anos, que é desenvolver aquilo que a gente chama de consciência, acho que você já até comentou aqui no canal algumas vezes, né, consciência metalinguística, né, relacionada à escrita, e o gerenciamento metacognitivo também desse processo da escrita como um todo. Eu acho que esse é um caminho muito importante para o ensino de escrita no ambiente escolar. Sim. E falando um pouco dessa coisa do gerenciamento, da sua experiência, lembrando das suas pesquisas, das suas estratégias, né, que você colocou ali muito bem, né, e que pode servir bastante para quem nos ouve. Vamos desfazer algumas falácias, alguns mitos, talvez, de escrita, né? Muitos dizem que escrever é um dom. Escrever é chato, enfadonho. Como é que a gente pode mudar essa mentalidade? As pessoas que acreditam que escrever é basicamente um dom inato, né, ou você é presenteado ou não é presenteado com esse dom, elas, na verdade, elas estão olhando muito provavelmente para o texto como um produto, né? E aí, quando a gente não considera o texto como sendo um processo, como sendo uma atividade, a gente não consegue focalizar um elemento muito importante dessa atividade, que é o redator, que é a pessoa que está escrevendo, né? E é por isso que tenho advogado pelo desenvolvimento, né, do gerenciamento metacognitivo, porque a gente tem como trazer a pessoa que produz para o jogo, né? Pensar em como que ela age, quais são as estratégias que ela usa, se ela consegue gerenciar o seu próprio comportamento, como ela faz isso, como ela pode fazer isso de maneira melhor. Então, acho que isso pode ser debatido dentro de sala de aula, né? Muito bom. Não olhar apenas o texto como um produto, tudo bem, né? Concepção do que é texto, dos gêneros textuais, suas características, essas informações são muito importantes, sem dúvida nenhuma, porque isso faz parte do conhecimento do redator, que ele vai ser utilizado durante a escrita. Mas também colocar a pessoa em discussão. Inclusive, sabemos que muito já se avançou, tanto no estudo da metalinguagem quanto do planejamento de escrita. Eu até lembrei do título do teu trabalho, que é Redator Estrategista, né? E você falou um pouquinho disso aqui já. E o que já se avançou, Marcos, no ensino dessa metalinguagem, sobre o viés que você usa, a professora Fabiana usa também, outros pesquisadores na área de metacognição e linguagem? E o que mudou, né? O que avançou nessa pesquisa de linguagem, metalinguagem e planejamento de escrita? Perfeito. Bom, em língua inglesa existe já bastante literatura produzida sobre esse assunto, né? Tanto da metacognição quanto da consciência do saber metalinguístico. Em língua portuguesa, nós não temos ainda um volume muito grande de materiais. Isso pode dificultar um pouco o acesso a muitos pesquisadores, a muitos professores, por uma questão de barreira da língua. Mas já existem algumas coisas escritas em língua portuguesa, então vale a pena pesquisar, né, por esses materiais, esses livros, esses artigos.
Bom, quanto ao avanço que você estava perguntando Sim. sobre o conceito, Sim. eu só gostaria de fazer um comentário que é para desfazer uma confusão que pode ser gerada por algumas pessoas. Quando a gente fala de consciência metalinguística ou saber metalinguístico, algumas pessoas podem remeter ao conceito de metalinguagem, que é mais comum na linguística, que vem do estruturalismo do Roman Jakobson. Verdade. Quando a gente fala da função metalinguística, por exemplo. Verdade. Esses conceitos, eles são próximos, em alguns momentos eles até se sobrepõem, mas eles partem de premissas diferentes. Isso vai levar a caminhos diferentes, né? Teórico-descritivos até, né? Exatamente, Patrícia. Então, numa perspectiva mais estruturalista, né, de descrição metalinguística, por exemplo, você vai acabar resvalando nessas atividades que nós já temos há tantos anos, que já é tão criticada, mas que ainda é muito presente nas salas de aula, de você ficar classificando, segmentando palavras, frases, identificando as funções sintáticas, né? Porque aí é uma descrição metalinguística em que você vai usar um código especial para descrever o próprio código. Não é essa a nossa perspectiva, né? Perfeito. Quando a gente fala de consciência metalinguística ou de saber metalinguístico, nós estamos assumindo uma outra perspectiva, que é da cognição sobre a linguagem. Ótimo. E aí o que nós temos que fazer é desenvolver uma consciência sobre a estrutura, os usos da língua, não por meio de atividades de classificação, mas por meio de atividades de uso linguístico em si. Então, planejar o que vai ser produzido, revisar o que foi produzido, atividades em que a pessoa vai ter que mudar algum componente, observar qual a diferença de sentido isso levou, identificar erros, justificar aquele erro, justificar o acerto, enfim, uma reflexão sobre a linguagem, uma reflexão sobre o uso da língua. Até você trabalha isso em relação ao uso do parágrafo, né? Pensar a redação a partir do parágrafo, né? E é bem assim, né? Esse foi o trabalho que eu desenvolvi na minha tese de doutorado, sob orientação da professora Ana Flávia Guerra, na UFRJ, em que a nossa proposta era pensar como fazer atividades que estimulassem a consciência metalinguística sobre a estrutura tópica do parágrafo. E eu sei que a tua pesquisa, o teu trabalho, já de muitos anos, né, já ao longo de alguns anos que eu já conheço, trabalho com você, e eu sei que você tem uma preocupação com a formação dos professores, você tem uma preocupação de engajamento do espaço escolar, no trabalho com a linguagem, como eu já falei aqui da questão da redação pelo parágrafo. Então, pensando nisso, eu queria fazer duas questões finais, encaminhar duas reflexões finais com você. Certo. Qual seria, na sua visão, o melhor tratamento para ensino e para estudo de escrita hoje? E como pensar o papel da língua nesse sentido? De fato, não há acho que como muita gente já vai prever uma resposta a uma pergunta como essa, não há uma receita pronta, né, para ser seguida. Mas existem caminhos que eu considero como sendo possíveis, né, que podem ser desenvolvidos. Então, o que eu penso é o seguinte, nem todo mundo vai ter a mesma predisposição para escrever, por exemplo. Então, algumas pessoas vão estar mais predispostas, outras não, devido às suas próprias experiências pessoais que tiveram com a escrita ao longo do ambiente escolar e a maneira como essas pessoas reagem a essas vivências que elas tiveram. Verdade. Então, o que eu considero importante, pensando, né, sobretudo o professor da educação básica, que é o lugar onde eu falo, porque eu sou professor, sobretudo da educação básica, porque eu trabalho com o ensino médio majoritariamente nesse momento, é tentar pensar numa diversidade de atividades de escrita, né? Sim. Então, ainda que o professor faça aquela atividade mais tradicional de produzir uma redação argumentativa, já que ele quer treinar os seus alunos, vamos dizer assim, para o Enem, e isso é muito importante, né? Porque muitos dos nossos alunos querem entrar na universidade, então eles precisam também ter essa possibilidade, essa experiência. Mas, além dessa experiência, fornecer outras, né? De repente fazer um concurso de poesia, um curso de contos, ou criar um jornal da escola, e aí o aluno que tem mais afinidades com conteúdo de biologia pode escrever um canal sobre biologia, ou se não quiser fazer um jornal impresso, que pense um blog, que pense um vídeo na internet, né, e que a gente possa motivar a produção de textos escritos e até os orais também. Agora, obviamente que isso também passa por outras questões, né, que precisam ser consideradas para que o professor possa tocar uma atividade como essa. Então, acho que tem que começar na carga horária do professor no Brasil. Verdade. Será que o professor brasileiro tem a oportunidade de pensar um projeto como esse, implementar? Será que ele tem carga horária suficiente? Então, assim, temos que pensar também todas essas questões administrativas para que isso possa acontecer. A infraestrutura, né? A infraestrutura, exatamente. Será que aquela escola
tem condições de fornecer o material que é necessário, por exemplo, para tocar um jornal. Então, assim, isso demanda investimentos, né? E nós temos que pensar que esses investimentos vão dar frutos mais para frente. Bom, gente, antes da gente encaminhar a nossa última questão com o professor Marcos, ative o sininho para ficar ligado nas notificações do que está acontecendo aqui no nosso canal. Curta, compartilhe com seus amigos, comente, né, se você está gostando, se você tem dicas sobre outras questões relacionadas à escrita, na educação básica, acadêmica. Aqui na descrição do canal também vão constar os textos do professor Marcos, as dicas dele de escrita para vocês. E antes da gente despedir, professor, já agradecendo muitíssimo a sua presença aqui, eu queria que você colocasse, né, para quem está assistindo aqui ao nosso canal, quais são suas principais dicas de escrita e como a gente pode pensar a cultura de escrita aqui hoje no Brasil para que possa reabilitar os nossos estudantes com essa prática de escrita, para eles não se sentirem tão apartados, né, do aprendizado de língua e da sua vivência com a escrita. Eu agradeço de antemão, Patrícia, suas perguntas, né, essa oportunidade desse canal maravilhoso de pensar o ensino, todos os temas que vocês abordam aqui sobre o ensino, pensar a escrita, né, são questões muito importantes. Então, bom, dicas que eu daria, vamos lá. Bom, escrever, como nós já falamos, não é apenas uma questão de dom, mas é uma questão também de esforço, de transpiração, né? Então, a dica que eu dou é busque refletir na sua relação com a escrita, né, nos sentimentos que a escrita lhe evoca. Pense também na questão do prazer, né? Vamos pensar aqui no nosso ambiente mais acadêmico. Você se propõe a escrever um artigo, por exemplo, ou o seu TCC. Se você estiver experimentando muita angústia nesse processo de escrita, pense no como você tem executado essa tarefa, busque se organizar, se planejar, pense nas estratégias que você pode empregar para minimizar esse efeito e pense, sobretudo, nos efeitos positivos, né? Aquilo que você vai alcançar quando você puder mostrar para as pessoas aquilo que você estudou, aquilo que você produziu e compartilhar o seu conhecimento, porque isso vai aumentar a sua motivação. O importante da escrita é aumentar a motivação para escrever. Muito obrigada. Fica aqui no nosso canal e até o próximo vídeo do Papo na Lata, gente. Até a próxima. Vamos ver se deu certo.